por aqui a linha do tempo das nossas discussões. Eu vou abandonar a Bíblia, a Revolução Francesa. Vou começar aqui em 1871, que é o fim da Guerra Franco-Prussiana. O Bismarck invade a França, assina-se um acordo de paz em Versalhes e a França paga os prejuízos da guerra para a Alemanha. Que em 1914, 1918, Primeira Grande Guerra, que era esperada como a última das guerras. Em 1918, aqui temos um fato relevante. Em 1913, cria-se o Banco Central Americano. Aqui em 1923, hiperinflação na Alemanha e vários outros países da área do marco. O Hitler, eu acho que é eleito em 1933. O Partido Nacional Democrático Socialista tem maioria, ele é convidado para ser primeiro-ministro pelo presidente Hindenburgo, em 1933. Em 1939 começa a Segunda Grande Guerra e vai até 1945. Vamos pôr aqui uma marca, 1945 e 1980. E aqui temos a eleição de Reagan e Thatcher. Aqui várias crises, a última 2008, crise internacional financeira. O modelo SLM está por aqui. O Keynes escreve o livro dele em 1936. Teoria Geral do Emprego e da Renda. Os Estados Unidos desvaloriza o câmbio em 1932. Roosevelt. Aqui em 1971, em 1945 você tem a FMI, o Acordo de Bretton Woods, o Banco Mundial. E aqui a regra é taxas cambiais fixas, monitoradas pelo FMI, e a FMI como banco que financia os países para eles manterem a taxa de câmbio fixo face a eventuais desequilíbrios de curto prazo. Em 1971, os Estados Unidos abandonam, o dólar flutua. Esse período aqui, 71, 14, vamos pôr aqui as linhas da economia, é chamado período dourado, chamado por nós economistas, né? Da teoria quantitativa da moeda. É um período em que o regime do padrão ouro funcionou muito bem, houve estabilidade e crescimento, não houve crises financeiras internacionais, e que prevalece até 18. Esse período aqui, 14, 39, é uma grande confusão. Há uma tentativa de restabelecer o padrão ouro, gera crises. A hiperinflação da Alemanha, que é obrigada a fazer pagamentos de reparação por causa da derrota da Primeira Grande Guerra Mundial. Grande instabilidade, mas é uma tentativa de restabelecer o padrão ouro. Que só se resolve essa crise, aqui tem a crise de 30, que eu não marquei, crise de 29. Essa instabilidade internacional e doméstica só se resolve com o início da guerra. Quer dizer, se resolve. O desemprego se resolve com o início da guerra.
Todo mundo passa a ser empregado ou para produzir arma ou para ser soldado. Saímos da guerra com o pensamento neoclássico ou keynesiano. Esse período aqui, que está o ISLM, vamos dizer. Em 1980, há um renascimento do pensamento conservador em todas as esferas, política e, sem dúvida nenhuma, econômica. Aí o SLM, vamos dizer, o pensamento neoclássico, deixa de ser o pensamento hegemônico. A frase é: o Keynes está morto. Em 1989, cai o Muro de Berlim, e aqui o Marx está morto. Na imprensa, né? De verdade não está. Então, nós estamos discutindo esse período aqui, ó. O modelo prevalecente nesse período. Quando viermos para cá, nós vamos discutir... Vou contar a história como é que é. Primeiro é clássicos, depois eles são seguidos por keynesianos, por Keynes, que dá origem a vários tipos de outras escolas, os neoclássicos, que são esses autores que eu estou falando, Samuelson, Tobin, Solow, etc. E aqui uma reação dos clássicos são os monetaristas. Mas aqui eles estão por baixo. Aqui é o Friedman, o Harry Johnson e outros. Isso aqui vamos até 1936. Aqui é de 45 a 80. E aqui nós temos a virada conservadora, 1980, 2008, vamos dizer assim. Não houve uma desvirada. Aqui ainda tem uns seguidores do Keynes, que são os neo-keynesianos, que rejeitam a interpretação dos neoclássicos e se acham mais fiéis, são os assistentes e os colegas do Keynes, como Caldor, a Joan Robinson, Kahn, etc. Esses são, vamos dizer, estão à esquerda destes. Esse aqui está à esquerda dos neoclássicos e o monetarista está à direita dos neoclássicos. O neoclássico está no centro desse espectro político. No período conservador, que é o que nós estamos vivendo, os neoclássicos se transformam em novos clássicos. Lucas, Sargent. Os neo-keynesianos também vão para a direita, de certa forma, e se transformam em novos keynesianos. Em vez de ser neo, é novo. Como eu disse, é um debate interminável e cujos temas mais importantes se repetem. Nós estamos no modelo SLM discutindo isto aqui e vamos ver a reação desses caras aos neoclássicos. E eu nem mencionei os marxistas, que também fazem parte de algumas discussões. Os positivistas instrumentais, como Friedman, que se não sabe o que é, eu vou explicar o que é, tem uma preferência injustificável pelo modelo mais simples. Então, a teoria quantitativa, para eles, é um modelo muito mais simples do que esse SLM. E produz bons resultados, segundo eles. Mas os assessores do Council of Economic Advisors, do Kennedy e dos outros presidentes, são todos eles neoclássicos e não monetaristas. O Tobin foi chefe da assessoria econômica do Kennedy e outros economistas
neoclássicos estavam sempre em volta do presidente da República. Era a teoria prevalecente. Vamos mudar de aula, vamos entrar na aula próxima. A reação de Chicago. O artigo é esse que eu citei. TQM, Teoria Quantitativa da Moeda, a Reappraisal. O Friedman começa alguns dos seus artigos citando um mestre japonês. Um cidadão vai visitar um sábio japonês e, ao ser servido chá, o sábio serve muito mais do que cabe na xícara. Ele continua servindo chá, queima lá o cidadão, mas não para de servir o chá. E o cidadão, o cliente do sábio, mas por que você está fazendo isso? Assim como eu estou esvaziando esse bule de chá, você precisa esvaziar-se dos seus pensamentos para adquirir um novo. E o Friedman usa essa citação, se não é nesse artigo, é no outro, assim como vocês estão carregados das ideias do modelo keynesiano, é preciso se esvaziar para recuperar o pensamento original, que é a teoria quantitativa da moeda. Ele propõe, neste artigo, que a moeda é um ativo como outro qualquer. Quer dizer, com características específicas, mas tem que ser estudado como uma demanda de ativo, demanda de ações, de automóveis, de geladeiras, de casas e assim por diante. O preço, a demanda de um ativo, no caso moeda, é uma função do preço dela mesma, o nível geral de preços, do retorno da moeda, que é zero, e do retorno dos ativos alternativos, retorno das ações, retorno dos bonds, da renda e a demanda do total da riqueza. Os clássicos apresentaram como um prato feito a teoria quantitativa da moeda, e a nossa função, a minha função nesse artigo, é construir a teoria da demanda de moeda baseado nos princípios gerais da teoria econômica. Uma base microeconômica e vamos ver o que dá. Então, a demanda de moeda seria a função dos preços de todos os ativos financeiros concorrentes. Ele faz algumas inovações. Um dos ativos é o capital humano, o retorno do capital humano. A Universidade de Chicago introduz essa ideia de capital humano, que parece um oxímoron. Se é humano, não é capital. Se é capital, não é humano. Mas hoje faz parte do nosso discurso. Capital humano é o valor que existe de renda futura das pessoas, que são educadas ou não educadas. A educação aumenta o valor do capital humano. Você fica sem trabalhar 10 anos, com uma renda menor do que a que você poderia receber no mercado de capital, no mercado de trabalho, ganha conhecimento esperando que a sua renda de formado, sendo muito maior, compense com vantagens o período que você não trabalhou e estudou. A educação passa a ser vista como um investimento em capital humano. Agora, vamos fazer algumas hipóteses. Ele faz as hipóteses. O retorno das ações é dado pelo retorno do capital das empresas, físico. O retorno dos empréstimos é dado pelo retorno das empresas, que vão pagar os empréstimos. E, portanto, depende do retorno real do capital físico. O retorno do capital humano depende do retorno geral da economia, de uma média. Todos eles são constantes, são imutáveis. Portanto, a demanda de moeda não depende, ainda que dependa do retorno desses ativos, eles não variam.
ela só depende do nível geral de preços, e da renda e da riqueza. Portanto, esta demanda de moeda pode ser escrita assim. Ou MV igual a PY. Nesse artigo, que é complicado de ler por causa da matemática, mas vocês têm que ler, ele está mostrando as hipóteses que são necessárias para que a teoria quantitativa da moeda, a demanda de moeda dos clássicos, seja parte da teoria econômica e não uma teoria caída do céu. E as hipóteses são que o mundo real é insensível às políticas monetárias. Aí ele enfrenta um outro problema. Se a teoria quantitativa da moeda fosse correta, item 9, teoria quantitativa da moeda e testes empíricos. No tempo, ou com a renda, vamos colocar aqui, renda e velocidade. A velocidade devia ser constante. Velocidade é PY sobre M. Deveria ser assim. Mas ela não é assim. Quando a renda cresce, ela cresce. Quando a renda diminui, ela diminui. Ela é instável. E aí? Os monetaristas são cientistas, eles querem comprovar empiricamente. Vou colocar aqui, ó, assim. Aqui eu vou colocar tempo. E aqui eu vou colocar a renda. A velocidade tem um comportamento procíclico. Você diz que a velocidade é constante, como é que ela é procíclica? Como é que se compatibiliza? Falar essa medida aí está mal feita, porque é o argumento do Friedman. Você não calcula a velocidade, ou seja, a velocidade mede quanto que as pessoas, o inverso de quanto as pessoas querem reter em dinheiro. Aqui você está colocando a renda corrente, é PY corrente. Por isso que dá esse resultado. Na realidade, as pessoas, para fazer as suas decisões, quaisquer que forem, elas olham para a renda permanente, a renda que eles esperam ganhar num determinado período de tempo. A renda permanente é uma renda esperada, né? Não é a renda que você está recebendo. Ela é calculada como a renda que você espera receber no momento anterior, mais a renda esperada no momento anterior, mais um ajuste entre a renda que você esperava no momento anterior e a renda que de fato você recebeu no momento anterior. Essa é uma forma de ver. Quando eu deixo no banco R$1.000, eu não estou olhando para a minha renda de hoje. Eu estou olhando para a renda que eu espero receber no período próximo futuro. Como é que eu vou saber que valor é esse? Eu poderia fazer um inquérito. Quanto você espera ganhar? Quanto você tem no banco? Quanto você espera ganhar neste ano? Quanto você tem no banco? Quanto você espera ganhar neste ano? Ao invés de fazer isso, o Friedman propõe uma forma de construção de expectativas. Olha, a renda permanente esperada em T é uma hipótese. É igual à renda esperada no momento anterior, mais um ajuste decorrente do erro entre o que você esperava e o que você recebeu no momento anterior. Ele criou uma forma de estimar as expectativas. Nós não reagimos com relação a variáveis correntes. Também reagimos a elas, mas nós reagimos somente com relação a variáveis esperadas. Então ele diz que a demanda de moeda é função da renda esperada, que ele chama de renda permanente. Como é que se calcula a renda permanente? Vamos testar essa hipótese aí. Talvez seja assim. Mas esquisito, né? O cara erra
e corrige só uma parcela do erro, né? O que o Friedman responderia? A hipótese é irrelevante. O problema é saber se, a partir dessa hipótese, eu obtenho resultados que se confirmem no mundo real. No modelo competitivo, eu faço a hipótese que as empresas maximizam lucro. Se você perguntar para todos os empresários, vocês maximizam lucro, ele não vai entender direito. Se ele entender, ele vai perguntar, mas lucro de quando? Da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, da próxima década? O que você quer dizer com lucro? O Friedman disse que não é relevante. O Friedman e os positivistas instrumentalistas. O que é importante é que, com a hipótese de maximização de lucro, eu derivo uma curva de oferta que é positivamente inclinada com relação aos preços, e essa curva combina com o funcionamento do mercado. É aderente à realidade. Portanto, dane-se a hipótese inicial. Aqui é a mesma coisa. Essa hipótese é boa? Não dá para saber, vamos testá-la. Ele testa a demanda de moeda em função da renda permanente e, surpresa, a renda permanente. A renda real faz assim, a renda permanente é estável, essa aqui é a renda corrente, renda permanente, e a velocidade é constante. Ela não é constante, ela sobe quando a renda permanente sobe. Os dados não rejeitam a hipótese da teoria quantitativa. A velocidade, em função da renda permanente, não é procíclica. É estável. Está certo? Vingou-se, é a revanche. A teoria quantitativa ou retorno. Você estima várias regressões com vários Bs diferentes, o que der maior R2 é a melhor estimativa. É mais eficiente e justa. O mesmo argumento, o mesmo método, ele usa para uma outra questão, que não faz parte desse curso, mas eu posso mencionar. A função consumo que é uma observação estatística, empírica do modelo keynesiano, ele não constrói nenhuma teoria, ele diz que é assim. O consumo é uma função da renda com um intercepto positivo e uma inclinação B. C igual a mais BY. Qual o problema dessa função consumo? O que ela nos preocuparia? Bom, primeiro é linear, isso não preocupa, só facilita. Segundo, o que mais? Tem uma preocupação econômica derivada dessa função consumo. O que acontece com a propensão média a consumir, com a parcela da renda das famílias que é consumida conforme a renda cresce? Ela é decrescente. O consumo médio nessa renda aqui é o consumo médio é este consumo dividido por esta renda é dado por este ângulo aqui, ó, alfa zero. Quando a renda aumenta, a propensão média a consumir cai e é constantemente decrescente. E daí? Problema matemático? Qual o problema de consumo médio ser decrescente com a renda? O que acontece com a poupança média? É o quê? Crescente. Se a poupança média é crescente, para a demanda agregada não cair, o investimento médio precisa ser, a participação dos investimentos precisa ser crescente no tempo, na renda. E aí, faz sentido investir cada vez mais, poupar quando se consome cada vez menos? É uma ameaça na economia capitalista. Você está crescendo a renda e você quer consumir cada vez menos. Para que você está crescendo, então?
Entendem? É um resultado empírico que coloca um problema para a economia capitalista. Ou você consome cada vez mais, consumismo, começa a fazer propaganda, que é uma realidade, ou você vai ter uma falta de demanda agregada intransponível. Porque as empresas não estão vendendo, mas estão investindo, conforme a renda cresce. Para vender para quem? Quando? Compreende o ponto, não? O Friedman fala, essa função consumo está mal estimada. Ela não é... Aqui foi estimado o consumo é uma função C da renda corrente. Está errado. Nós não decidimos consumir em função da renda de hoje. Decidimos em função da renda permanente, que é essa mesma aqui. Quando se estima a função consumo em função da renda permanente, ela tem esse comportamento. Zero é o intercepto e a propensão média a consumir é constante. Portanto, a economia capitalista não enfrenta esse desafio de consumir cada vez menos e ter que investir cada vez mais. Tá certo? Esse aqui é um adendo, isso não é moeda. Certo? Moeda é só até aqui. Mas essa estratégia de calcular, de estimar as rendas permanentes, ou esperadas pela renda permanente, vai ser uma estratégia muito utilizada, um método muito utilizado, que só vai desaparecer quando aparecem os modelos de expectativas racionais. Então, nós vimos hoje o modelo SLM, como ele produz os resultados clássicos, como os clássicos, vamos dizer, se colocam contra, os herdeiros dos clássicos colocam contra os itens, os resultados da ISLM, falando do crowding out. Demos o artigo do Friedman, que resgata a teoria quantitativa da moeda. Mostramos que a demanda de moeda, mesmo no modelo clássico, ela tem que ser sensível à taxa de juros. E mostramos também que essa é uma discussão de um mundo de moeda fiduciária, mas onde a moeda é importante. Ser importante quer dizer, ao fim e ao cabo das transações, eu quero receber em casa dinheiro. Eu não aceito títulos da dívida pública, eu não aceito créditos na minha conta bancária, eu quero grana. É um mundo onde os cartões de crédito e débito são pouco relevantes. Né? E hoje, sendo relevantes, essa discussão perde relevância. Tá bom?